98 anos de pregação. O cerne da nossa pregação sempre tem sido a redenção em Cristo Jesus. Esse é o ponto central das nossas pregações. A redenção em Cristo Jesus. E a redenção, ela está presente em um momento singular da história, quando Cristo vai ao Calvário. Ali nós vamos encontrar 7 momentos muito especiais, que são as 7 palavras de Jesus, e a gente faz uma ligação dessas 7 palavras de Jesus com os 7 dias da criação. Se você dividir essas palavras, você vai encontrar 2 momentos. 3 palavras foram dirigidas enquanto ainda era dia, e 3 palavras foram dirigidas no momento das trevas mais profundas. E uma palavra encerrou. Encerrou como o Senhor, depois de ter criado o mundo por 6 dias, depois de ter estabelecido todas as coisas em 6 dias, quando nós queremos falar da criação, seja de um momento, seja de outro momento, seja numa visão, seja em outra visão, quando nós queremos olhar para a criação, nós olhamos para os 6 dias que Deus criou todas as coisas. Mas no 7º dia, o Senhor começa aí um novo momento com o seu povo. É a providência de Deus. O mesmo acontece quando nós voltamos os nossos olhos para a cruz do Calvário. Nós temos 6 palavras, 3 dirigidas durante o momento do dia e 3 dirigidas no momento de mais profunda trevas. Quando termina a 6ª palavra, o templo, a cortina do templo, rasga-se. Agora ali estava tudo pronto. E Jesus então fala a 7ª palavra, que é como se iniciasse um novo momento da história. Não ia repetir mais, não ia voltar mais, nós não teríamos mais a oportunidade. E eu gostaria nessa noite de chamar a atenção para estas palavras ditas na cruz, como momentos principais para a vida da igreja e o cerne da nossa pregação na igreja. Há 98 anos nós pregamos as mesmas coisas. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias, vocês vão encontrar 3 palavras colocadas no Evangelho de Lucas, 3 no Evangelho de João, uma que se repete tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos. Então é um fato muito interessante. Nós temos 3 no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que se compara a nós, como homem. 3 no Evangelho de João, que mostra a divindade de Jesus. E uma das palavras somente no Evangelho de Marcos e de Mateus. Ela se repete primeiro em Mateus, depois em Marcos, para mostrar o dilema de toda a cruz. Nós vamos começar na primeira palavra. Eu vou lendo os textos e vou explicando, para que os irmãos possam entender, possam guardar, e depois nós vamos concluir quando nós chegarmos à 7ª palavra. Não espere que eu vou ficar até a meia-noite. O prefeito já liberou a rua, eu quero agradecê-lo pela rua que ele liberou, os vereadores que também aprovaram a deliberação do prefeito. Eu sei que muitas vezes é difícil fechar uma rua como aqui, então eu louvo a Deus pela disposição do Senhor. Não espero passar para o dia de amanhã. Eu espero que hoje ainda possamos fazer a nossa festa o mais rápido possível. O senhor pode ficar em paz, senhor prefeito. Não precisa ligar para a segurança, dizendo que esse povo passar do horário, vocês têm de tirá-los. Não precisa se preocupar, vai ser tudo rapidamente. A primeira palavra nós encontramos em Lucas capítulo 23, no verso 34.
Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Quando Jesus caminhava para o Calvário, quando Jesus foi posto na cruz, a primeira coisa que aconteceu foi que as vestes de Jesus foram repartidas pelos soldados, pelos malfeitores. Não só soldados, mas malfeitores. Assim traz o verso 33. Ali estava, de fato, mostrando que Jesus estava entregue à cruz do Calvário. E neste momento Jesus olha para toda aquela situação, com dores, porque em sua cabeça estava uma coroa de espinhos, o seu rosto já estava machucado, o seu corpo já estava alquebrado, ele já havia caminhado até a exaustão, ao ponto de ser preciso que arranjasse Simão para ajudá-lo a levar a cruz. Chegando lá, ele foi colocado na cruz. E a primeira palavra de Jesus é o cerne de toda a nossa pregação: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. A ideia central é a ideia do perdão. O perdão não é dado aos conscientes. É interessante isso. O perdão é oferecido antes da conscientização do pecado. Porque quando nós somos perdoados como eleitos de Deus, depois o Espírito Santo trabalha dentro de nós, nos convencendo dos nossos pecados, para que nós possamos apropriar do perdão de Deus, para que nós possamos sentir a graça de Deus. E o perdão estabelece duas coisas importantes para nós. A primeira, a nossa comunhão com Deus. É através do perdão que nós temos comunhão com o Pai. Esta reconciliação que mais tarde Paulo vai escrever na sua carta aos Coríntios. Nós somos embaixadores de Deus, chamando as pessoas para se reconciliarem com Deus. Mas nós sabemos que toda esta obra é o toque especial do Espírito Santo de Deus. Por isso a igreja vive em gratidão. Em gratidão por causa do perdão que nós temos. Então a reconciliação nossa com o nosso Deus. E depois a nossa reconciliação com o nosso próximo. Nossa comunhão com o próximo. Quem é perdoado não guarda mágoas. Não guarda dissabores. Não guarda ofensas. Nós abrimos mão das ofensas. Ah, mas fulano pisou na minha vida, desfraudou a minha vida. Não importa. O perdão de Cristo é muito maior do que todas essas coisas. Antes que eu tenha tido a consciência real dos meus pecados, o Espírito Santo tocou na minha vida para me conscientizar do pecado e do juízo. Deus já havia me perdoado em Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si os meus pecados. Ele levou sobre si a minha dívida e Ele apagou completamente. Deus, na sua graça, pagou aquilo que eu não tinha condições de pagar. Não importa se a minha dívida era de 500 denários ou se a minha dívida era de 50 denários. Não importa se a minha dívida era tão pequena aos meus olhos e não importa se a minha dívida era tão grande aos meus olhos. Deus, pelo Espírito Santo, me conscientiza do meu pecado. E nós descobrimos o quanto nós somos pecadores, porque a nossa justiça é como um trapo de imundície. Nós não temos nada em nós que seja positivo. É Deus que faz tudo por nós. Pai, perdoa-lhes.
A igreja há 98 anos prega perdão, oferece perdão. Há 98 anos a igreja convida as pessoas a reconciliarem. Você não pode guardar nenhuma tristeza, nem mágoa sobre ninguém, sobre nenhuma pessoa. Não importa o que ele tenha feito com você, você tem a obrigação de perdoá-lo, reconciliar, porque a nossa reconciliação começa com Deus. A segunda palavra da cruz está no verso 33. Ao lado de Jesus foram colocados, o verso 43, do mesmo Lucas 23. Jesus foi colocado diante de dois malfeitores, e começaram entre eles uma conversa. E é interessante que Jesus não participa do diálogo deles. E eles chegam ao momento que um deles chama a atenção do outro. E ao chamar a atenção do outro, ele dirige ao Senhor Jesus Cristo no final: nós, a verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui uma das coisas mais sublimes que somente a igreja do Senhor afirma e reafirma. E lhe respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A ideia central aqui é que o Deus que perdoa é o Deus que dá a nós a certeza da salvação. A igreja está há 98 anos pregando a certeza da salvação. E essa certeza vem com a palavra do Senhor. Ele persevera por nós. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que está ao nosso lado. Nós muitas vezes temos muitas dúvidas. Mas se eu tropeçar, se eu cair, se tiver alguma coisa acontecendo comigo, se eu estiver em pecado quando o Senhor voltar, se na hora da minha morte eu ter tido alguma discussão com alguém, eu ter feito alguma coisa que eu considero como pecado, meus amados, Deus não olha isso, porque o seu pecado já foi pago pelo mediador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não adianta o inimigo levantar acusações. Ele vai chamar e mostrar: nada me separará daqueles que eu amo. Nada separa nós de Cristo Jesus, assim afirma Romanos. Todo o propósito das nossas vidas, tudo que acontece conosco, é para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Não é por causa da nossa santidade que nós estamos no céu, mas por causa da obra redentora de Cristo Jesus que nós estamos no céu. E pela perseverança de Deus em nós, Ele nos leva a viver uma vida santa. Ele quer que nós vivamos uma vida santa, mas se nós tropeçarmos, nós não ficaremos prostrados, porque o Senhor segura as nossas mãos. A história da igreja é a história de muitos irmãos que tropeçaram. Então, se você está na igreja, você deve olhar com simpatia para os seus irmãos, nunca pensar que você é mais crente do que eles, e lembrar sempre que você também pode tropeçar. Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Não é aquele que tem certeza que está de pé, aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Então Deus, na sua graça, no seu poder, é Ele que trabalha em nós e que nos dá a certeza da salvação eterna. Quando alguém perguntar para você: você já está salvo? Você vai dizer: eu já estou salvo. Já tenho certeza da minha salvação.
Ah, mas se acontecer alguma coisa, meu irmão, pode acontecer o que acontecer, eu já tenho certeza da minha salvação, porque o Espírito de Deus está trabalhando na minha vida, Ele não vai deixar eu cair. E se eu cair, se eu tropeçar, Ele vai me levantar pela sua graça, pelo seu poder, e vai me abraçar. E eu tenho uma igreja que vai me abraçar. Eu tenho uma igreja que me ama. Eu tenho uma igreja que está junto comigo. Eu tenho uma igreja que ora por mim. Eu tenho uma igreja que intercede por mim. Eu tenho uma igreja que continuará trabalhando em prol do meu ministério, para a glória e honra do Senhor. Mas tudo é ato de Deus. Tudo é glória do Senhor. Não é nada nosso. Certeza da salvação. Essa convicção que nós já estamos no céu. Nós já estamos na glória. Nós vivemos o hoje simplesmente olhando para o ainda não. Mas hoje nós já estamos no céu. Hoje nós já estamos louvando a Deus, com os nossos cânticos, com os nossos hinos, glorificando o Senhor. A terceira palavra que nós ouvimos, eu gostaria que você fosse para o Evangelho de João. Então, se a primeira palavra se refere ao perdão, a segunda refere-se à certeza da salvação, o terceiro assunto, que é o assunto central da igreja, está no Evangelho de João, no capítulo 19, nos versos 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao filho: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Por que esse texto está inserido nas palavras da cruz? Porque a base da igreja, o sustento da igreja, é a família. Por isso que muitas vezes algumas pessoas assustam quando nós falamos que nós abominamos a ideologia do gênero, nós abominamos o homossexualismo, nós abominamos o casamento homossexual, porque para nós o ponto central é a família. A base da igreja é a família. Um dos maiores estudiosos do comunismo, ele fez algumas declarações, e ele disse que a única maneira do comunismo se tornar universal no mundo é quando nós destruirmos a ideia de família na sociedade. Por isso nós temos muitos inimigos sobre a família. Eu tenho falado em vários lugares dizendo que nós temos inimigos bem presentes que atacam a família. Nós sabemos que no Brasil, a faixa dos casais que vivem fidelidade está indo até os 14 anos de casamento. Essa é a média dos casais no Brasil. A média, depois disso nós temos os divórcios, as separações. Nós temos no Brasil um crescimento assustador de uniões estáveis e uma diminuição cada vez maior de casamentos. Nós vemos no Brasil a pregação genuína que o divórcio precisa ser cada vez mais facilitado. Não precisa ter dificuldades. E nem pensar nos filhos. Os filhos podem ser criados sem os pais. Eles são simplesmente apêndice das casas, das famílias. Por isso cresce a desonra, a violência doméstica, e cresce cada vez mais, diante dos nossos olhos, a violência dos nossos filhos.
Então a igreja, ela tem de ser o baluarte. Se o cerne da pregação nossa começa com perdão, com certeza de salvação, o terceiro ponto nosso é família. São as famílias. A nossa preocupação com a UCP é uma das coisas mais lindas que existe na igreja. Cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, cuidar dos casais, e principalmente dos casais jovens, para que eles possam sentir que a igreja é o lugar deles, para compartilhar, para falar, para abrir os seus corações, para levantar as suas dúvidas, para chorar com os pastores. O ministério de aconselhamento se tornou uma das coisas principais no mundo que nós vivemos e na sociedade que nós estamos inseridos. Nós precisamos de pessoas que aconselham, que orem, que abraçam os casais. Quando há uma crise, em vez de nós procurarmos os terapeutas, os psicólogos, aqueles que de fato poderão nos ajudar e devem nos ajudar, e nós precisamos deles, nós devemos procurar também a igreja e crer que Deus pode resolver os nossos problemas. Eu lembro de um casal que um dia chegou e disse: pastor, nós vamos nos separar. Nós já fizemos tudo, agora nós vamos nos separar mesmo. Só viemos aqui para comunicar o senhor. Eu disse: vocês são muito amigos meus. Disse: somos, pastor. Vocês têm 3 filhos lindos. Temos, pastor. Eu perguntei para a irmã, disse: os seus 3 filhos são lindos, né, irmã? Ela disse: pastor, não existe crianças mais bonitas. E eu perguntei para ele, e ele falou a mesma coisa: meus filhos são muito inteligentes, pastor. O senhor veio, só tiram notas boas na escola. Eu disse: ótimo, meu irmão. Então vocês já têm um ponto em comum, que vocês dois concordam que os filhos são bons. Vocês têm recursos. Vocês não têm crise. Você trabalha, sua esposa trabalha, e vocês não têm nenhuma crise no trabalho de vocês. Disse: também não, pastor. A irmã logo disse: pastor, meu trabalho cada vez mais, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, e cada vez mais eu exerço com melhor condição. Eu terminei meu doutorado, agora eu tenho condições de exercer meu trabalho, meu esposo também terminou os seus cursos, e nós somos muito abençoados nessa área. Eu disse: então vocês têm 2 coisas em comum. São abençoados no trabalho. E na igreja? Ah, pastor, nós gostamos demais da igreja. A igreja é um lugar lindo para nós, mas nós não estamos dando certo. Vamos fazer o seguinte: vocês vão me pedir, vieram me comunicar, agora eu vou pedir vocês. Vocês vão gastar um mês, todo mês. A casa de vocês é grande. Você vai dormir 15 dias com os filhos. E depois a sua esposa vai dormir 15 dias com os filhos. E todo dia cedo, eu vou estar orando com vocês. Eu sei que vocês levantam cedo, eu também levanto cedo. Às 6 horas da manhã, eu vou estar de pé. E vou estar orando por vocês. E nesse mês todo, vamos fazer a seguinte oração: Senhor, quais os motivos que nós temos para separar? Depois de um mês, vocês podem voltar aqui e podem dizer para mim: nós vamos nos separar. Aí eu vou ter de aprovar, vou orar com vocês, vou chorar com vocês. Mas você dorme 15 dias com os seus filhos e ela dorme 15 dias com os filhos. Mas pastor, cada um tem o seu quarto. Não, mas esses 15 dias, coloca isso tudo num quarto só, junto com você. Você acorda de madrugada para cobrir os filhos. Se algum deles chorar, você põe junto com você. Põe 2 camas, põe 3 camas num quarto. São quartos grandes. Vocês podem fazer isso. Eu disse: pastor, não vamos fazer. Meus amados, um fato interessante. Antes de vencer o mês, chegaram os 2 e falaram: pastor, nós não temos motivos para nos separar. O nosso problema é que nós supunhamos que tínhamos motivo. Mas quando começamos a colocar diante de Deus,
eu vi a hipocrisia que estava dentro do meu coração. O esposo logo disse: eu também vi a hipocrisia que estava no meu coração. Como eu vou ficar sem meus filhos? Como meus filhos vão crescer sem minha presença? Nós precisamos lutar. Família é o terceiro motivo. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Essas três foram faladas durante o dia. Essas três foram faladas entre as 9 até o meio-dia. Do meio-dia às 3, mais 3 palavras foram faladas, e uma delas encontra-se tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos. Eu vou ler Mateus, depois você pode chegar em casa e ler Marcos. É a mesma palavra, é a mesma citação. Mateus capítulo 27. Em Mateus capítulo 27 você vai encontrar essa palavra. É uma palavra muito séria. Por volta da hora 9, isto é, estava terminando o período de trevas, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui está o cerne da divindade de Jesus Cristo. Possivelmente essa seja a palavra mais difícil de ser interpretada. Jesus, na essência da divindade, dirige o Pai, que é Deus eterno. E como que o Deus eterno vai se separar? Como nós podemos entender esse diálogo? É a coisa mais profunda que nós temos na Bíblia Sagrada. Se na primeira parte Jesus se preocupou com problemas nossos, perdão, certeza de salvação, preocupou-se com a família, agora Jesus traz para nós um problema que nós não temos respostas. É um mistério. O próprio Deus, sentindo a separação de Deus, na submissão da morte. Por isso que a morte para Jesus foi o ato mais cruento possível. É como se arrancasse, rasgasse ali. Nenhum teólogo se aventura a estudar essa parte, porque como nós podemos pensar na possibilidade de uma separação de um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Nós temos um único Deus em 3 pessoas. Então morreu a pessoa humana de Jesus? Não. Que só a pessoa humana não sustentaria para nós o plano eterno de salvação. É a própria pessoa divina que assume os meus pecados e os seus pecados, na mais profunda edificação, na mais profunda identidade, para que nós possamos compreender o quanto grato nós precisamos ser. O ser de Deus rasga-se, nas palavras de Jesus, para que nós compreendamos a redenção. O Jesus Deus, o Jesus divino, assume o meu pecado, o seu pecado, para a glória de Deus. Só alguém sem pecado poderia fazer isso. Por isso a cruz para Jesus não era simplesmente um ato de morte de uma pessoa. A cruz para Jesus era o dilema da divindade, era a profundidade da divindade. Quando o ser de Deus se coloca diante de todos nós e clama ao próprio Deus e sente o peso do meu pecado,
Alguns autores têm chamado isso de AIDS, que nesse momento Jesus experimenta o inferno. Alguns têm levantado a possibilidade desse texto ser a explicação de Jesus foi e pregou os espíritos em prisão, lá de 1 Pedro. Mas a ideia central, a base de todas as coisas, é que Jesus divino, Deus homem, assume para nós completamente o meu pecado, o seu pecado. Aí nós precisamos entrar na quarta palavra. Essa é a quarta palavra. Precisamos entrar na quinta palavra e voltemos a João capítulo 19 para nós compreendermos a quinta palavra, para que você possa fazer a ligação entre essas duas. E a quinta palavra vem quando as pessoas olham para Jesus e oferecem vinagre para ele. E quando Jesus põe a boca no vinagre, você vai encontrar no verso 28, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, já está no final, para se cumprir, a Escritura disse: tenho sede. Aqui é Jesus assumindo completamente a humanidade. Só o homem tem sede. Se de um lado é a divindade, do outro lado é a humanidade. E sendo Deus, não se exaltou de sobremaneira para assumir a forma de Deus. Nós lemos hoje Filipenses capítulo 2. Abriu mão da sua divindade, esvaziou-se, teve a sua kenose, como nós afirmamos teologicamente, para estar em figura humana. Tenho sede. Então isso só poderia ser pronunciado no momento das trevas. Era a identidade de Jesus. No momento das trevas, Jesus, antes preocupado de mostrar o que ele fez por nós, agora ele estava preocupado de mostrar o seu ser, identificar o seu ser, para que a igreja não tivesse dúvida que o nosso mediador é Deus homem, não é um homem só. Por isso que Maria não pode ser comediadora, porque Maria é uma única pessoa, é uma mulher, é o ser humano. Nem os santos podem ser nossos mediadores, porque os santos são homens. Só Deus homem pode ser o nosso mediador, e só Ele é o nosso mediador, pela graça de Deus e pelo louvor eterno diante do nosso Deus. Ele entrou nos santos santos e apresentou-se perante o Senhor por nós. Por isso que nós não temos santos, nós não temos comedianeira, nós temos um único mediador, Jesus Cristo, Deus homem. É isso que nos leva a falar aleluia e amém. É isso que nos leva a nos alegrar diante da graça de Deus. É isso que faz da igreja uma igreja vibrante, porque o nosso culto é racional, o nosso culto é pela palavra, não por visões apresentadas, não por experiências dos homens, não explorando os homens. Nós não compramos bênçãos, é Deus que derrama as bênçãos sobre nós, de acordo com a sua graça e o seu poder. Ele faz tudo por nós. Mas aí vem a sexta palavra: tudo já estava sendo cumprido. E eu gostaria que você olhasse no próprio Evangelho de João, no capítulo 30, verso 30 do capítulo 19. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse está consumado significa está concluso. Não tem mais nada a fazer. Por isso que a igreja não tem altar. Nós temos púlpitos, nós não temos altares.
Por isso que é um erro que quando a gente coloca, às vezes a gente coloca só por expressão da palavra, vamos levar uma família ao altar. Não, nós não temos altares. Nós não temos mais sacrifícios. Nós não precisamos mais de sacrifícios. Está concluído. Está terminado. Deus cumpriu o seu mandato em Cristo Jesus. E Jesus bradou em alto e bom som: está consumado. Era como se um grito saísse de dentro dele. O Deus homem rendeu-se à morte. Alguns autores têm pensado em chamar o sábado como o dia do Deus morto. Mas eu prefiro pensar o sábado como o dia do Deus rendido ao Deus Pai. Porque ele estava nas mãos de Deus Pai. Está consumado. Nós não precisamos fazer nada. Eu não preciso comprar bênção, pastor? Não, graças a Deus não. Ninguém compra o caminho da salvação. Ele é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de Deus, isso não vem dos homens, mas de Deus. Nós não compramos a salvação. Nós não adquirimos a salvação. Nós somos movidos pela graça, e somente pela graça. É o instrumento da graça que vai gerando em nós esse novo povo, essa nova família. Então o ponto central para nós é a gratidão. Por isso nosso culto é de gratidão a Deus. A gratidão pela obra toda feita por Cristo. Deus nos deu os temas centrais e Deus cumpriu a sua obra. Nenhum de nós vamos fazer mais nada. Está concluído. Nenhum pastor vai fazer mais nada. Está concluído. Nós não temos mais nada a fazer. Não há sacrifício mais. Não há mais bode expiatório. Não há mais nada para fazer. Não há mais... Eu não levo o pecado de ninguém. É você que se abre diante de Deus e confessa os seus pecados. Porque o véu do santuário já se abriu. O pastor Milton não vai aqui dizer: meus amados, todo mundo que tem seus pecados, vem cá, espeta um pedacinho aqui do meu paletó, que eu vou levar esse paletó e vou entrar nas águas do Jordão e sepultar os pecados de vocês lá. O pastor Milton não vai fazer isso nunca. Porque na cruz de Cristo os seus pecados já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem poder para isso. Já está concluído. Já está feito. Mas o pastor Milton, ele resolveu fazer isso, o reverendo Milton, né? O pastor Milton está aqui, são os dois, mas nenhum dos dois vai fazer isso. Nós vamos fazer isso porque nós precisamos de alguns recursos. Não, a igreja não vive disso. A igreja não vive de vendas, de negociatas de perdão. O perdão é dado pela obra de Cristo Jesus por nós. Mas agora vem o sétimo dia. Vem a sétima palavra, que é uma das coisas mais lindas que nós temos nas Escrituras Sagradas. Volta o seu coração para Lucas capítulo 23. É a terceira palavra que existe em Lucas. E você vai observar no verso 46. Essa sétima palavra, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Essa sétima palavra, ela está no Salmo. Salmo 31, verso 5. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 31, verso 5, você vai encontrar essa sétima palavra. O que significa essa sétima palavra? Que agora Jesus entraria em outro momento. Entraria no descanso eterno. É a providência de Deus.
Hoje Ele não faz mais nada para a nossa salvação. Hoje Ele já fez tudo. Hoje Ele descansa da obra dEle. E hoje o Espírito Santo aplica a obra dEle nos nossos corações, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Hoje nós somos dirigidos por Deus para a santificação. Mas esse texto, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, era um texto comum em Israel. Às vezes a gente vai pesquisando a família israelita e descobre que esse texto era um texto cantado pelas mães, quando colocavam os seus filhos para dormir. No momento de colocar seus filhos para dormir, as mães cantavam esse texto, ou recitavam esse texto. É uma maneira de dizer: meu filho, eu estou te entregando, você pode dormir em paz, porque o teu espírito está nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. É esta a ideia que esse texto traz para nós. E muitas vezes nós da igreja ficamos atribulados por qualquer coisa. Nós precisamos aprender a ficar descansados no dia a dia das nossas vidas. Ah, mas pastor, mas está acontecendo isso. Meus amados, está acontecendo, mas tudo está nas mãos de Deus. Ah, mas eu fiquei enfermo. Sua enfermidade está nas mãos de Deus. Ele é que vai cuidar de você. Mas eu perdi o emprego, mas é Deus que vai cuidar de você nessa hora. Mas eu estou passando por uma situação assim com meu filho, com minha filha. Coloque nas mãos de Deus. Aprenda a falar com Deus, aprende a orar diante do Senhor. Hoje nós começamos, o coral começou a cantar hoje uma música muito gostosa, Falar com Deus. E eu creio que os irmãos começaram a compreender o quanto é importante falar com Deus. E se alguém gastou tempo para, naquele momento, ouvir aquela música, deve ter sentido como é bom falar com Deus. Não é isso, meu coral? Falar com Deus, o que mais? É grande privilégio. Nós precisamos aprender a falar com Deus. Nós precisamos aprender a descansar nos braços de Deus. Quando nós vamos dormir, e muitas vezes nós começamos a pensar em tantas coisas, a melhor coisa que a gente faz é ajoelhar, orar e falar: Senhor, eu quero entregar isso nas tuas mãos. Por isso que a Bíblia fala que o travesseiro é o melhor conselheiro. No outro dia já parece tudo resolvido. Eu tenho muitas ocupações. Algumas pessoas já perguntaram para mim: o senhor já perdeu alguma noite de sono? Eu disse: não. Para que eu vou perder a noite de sono? Eu já tenho alguém que cuida de mim. O Salmo 121 fala que Ele está dia e noite. Então eu entrego nas mãos do Senhor. Senhor, tem esse problema que está acontecendo em tal igreja, amanhã eu vou ter de ver. Qual é a solução que o Senhor tem? Qual é a resposta que o Senhor tem? Tem essa dificuldade, qual é a resposta que o Senhor tem? O novo momento é o momento de entrega diante do Senhor. Eu gostaria que nós pudéssemos terminar este culto entregando tudo nas mãos de Deus. Nós estamos chegando ao final do culto, de gratidão a Deus por 98 anos desta igreja. Mas pode ser que você tenha alguma tribulação, alguma dor, alguma amargura. Entrega nas mãos de Deus. Alguma coisa que está mexendo com você. E às vezes você está com vergonha de dizer isso para Deus. Fale para Deus. Não se envergonhe de abrir o seu coração diante de Deus. Não abra para os homens. Os homens muitas vezes são desleais. E quantas vezes são falsos. Por isso que a igreja presbiteriana sempre afirma que a nossa confissão
é a Deus. Feche a porta do teu quarto e ore a Deus, em secreto. Abre o coração diante dele. E muitas vezes as coisas vão resolver. Eu sei, meu prefeito, que há situações que o senhor fica sem saber o que fazer, mas coloque nas mãos de Deus. Eu tenho meu filho que é prefeito da cidade também, e às vezes de quando eu vou lá na sala dele e falo para ele: ore a Deus. Não há resposta para todas as coisas, mas Deus tem a solução, porque Ele já tem ela pronta. Ele já a fez por nós.